Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham na nossa fanpage. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós trouxemos um assunto que tem muito a ver com este momento que nós estamos vivenciando e que nós não sabemos muitas vezes o porquê de tudo isso estar acontecendo conosco. E acaba que nos fazemos várias indagações, principalmente porque todos nós cremos em Deus. Então a gente se pergunta: por que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Por que Deus permitiu refletir a respeito das leis divinas? É imprescindível para que a gente saia da nossa ignorância moral. Porque com certeza tudo acontece e é conduzido por um propósito divino. Como nós sabemos, acima das leis humanas existem as leis divinas, visto que o nosso Criador, Deus, é o autor de todas essas leis divinas. E dentro dessas leis divinas, que nós chamamos também de leis morais, que estão no capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar então as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com grande frequência, ensejando então as tragédias coletivas, que é o que os espíritos denominaram de lei de destruição, que vem a ser o tema abordado desta noite. Mas será que Deus criou uma lei para destruir apenas, tendo como único objetivo a destruição? Com a nossa visão materialista, e porque nós acreditamos mais no nosso senso de justiça do que na justiça divina, sendo que a única justiça é a divina, nós vamos demorar um pouco para entender o propósito do Criador. E dessa forma, então, nós só conseguiremos enxergar sofrimento e dor. Mas será que é este o objetivo de Deus? Unicamente nos fazer sofrer? Então nós vamos entender que a lei de destruição é muito mais uma lei de transformação e que é necessário que tudo se destrua para poder se renovar. Assim, as grandes calamidades têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Ou seja, a nossa trajetória aqui é passageira. A nossa trajetória carnal é passageira diante, do nosso espírito imortal. E as consequências desses fenômenos são denominados flagelos destruidores, que os espíritos vão nos esclarecer, que são as provações que nos oportunizam exercitar a inteligência, demonstrar a nossa paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que nos oferece um ensejo a manifestar os nossos sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. É como então se nós estivéssemos em uma embarcação conduzida unicamente pelas nossas paixões, nosso orgulho, vaidade, egoísmo. Esses sentimentos estivessem conduzindo a nossa embarcação. E Deus, observando que nós deixamos que essas paixões assumissem o controle, muda então o rumo da nossa embarcação. E os obstáculos encontrados nessa mudança de rumo são esses flagelos destruidores, que não nos deram alternativa a não ser mudar a direção. Talvez a gente não perceba a diferença agora, mas nós vamos ver que foi providencial que tudo isso acontecesse. Caso contrário, a nossa embarcação iria ficar andando em círculos e a gente não chegaria a lugar algum. Então Deus nos faz mudar a direção porque estavam sendo conduzidas pelas nossas vaidades e pelas nossas fraquezas. E para nos auxiliar a entender melhor
tudo isso, Kardec facilitou muito a nossa vida ao questionar os espíritos o que todos nós talvez gostaríamos de estar questionando nesse momento. E pergunta na questão 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Kardec então pergunta para os espíritos qual é a finalidade de tudo isso. Qual o objetivo? Por que a gente está passando por tudo isso? E os espíritos então respondem a Kardec: para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do ponto de vista pessoal o apreciais. Daí venho que qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causo. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais ponto se dê ao advento de uma ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A partir dessa resposta dada pelos espíritos, nós podemos esclarecer muitas coisas de qual a finalidade de tudo isso. E a primeira coisa que eles nos dizem é que o objetivo de tudo isso é a humanidade progredir mais depressa. Acelerar, então, o progresso. Essa é a função da pandemia, por exemplo, e de outras tantas chamadas, tragédias coletivas, na visão espiritual. A humanidade progredir mais depressa. O que levaria séculos para a gente conquistar, a gente vai conquistar em pouco tempo. E compreendendo isso, a gente é capaz de entender que nós demoraríamos muito mais para avançar, para evoluir. E que as guerras, por exemplo, não estão acontecendo. As guerras estão paralisadas, as pessoas não estão lutando entre si. Porque agora o inimigo de todos é o mesmo. O nosso inimigo é comum. E será então que essas pessoas elas não vão mudar a sua forma de pensar depois que tudo isso passar? Será que a gente não vai pensar qual o fundamento de tirar a vida do nosso irmão se tudo isso aqui é transitório e que a gente carrega conosco as experiências adquiridas através do bem e do amor? Então nós estamos tendo uma aceleração do progresso espiritual da humanidade como um todo. E nós não somos capazes de perceber isso, como os espíritos relataram a Kardec, porque nós julgamos a nossa situação apenas do nosso ponto de vista. Nós não somos capazes de observar os benefícios que isso vai trazer para a humanidade como um todo. A gente olha a nossa volta, se prejudicou a nós, se prejudicou um irmão querido, e a gente não é capaz de colocar na balança e ver o que é melhor para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos. Então nós precisamos fazer essa visão coletiva e só assim a gente vai entender quais são os objetivos do Criador, para entender os resultados. E na questão seguinte, 738, Kardec pergunta aos espíritos meios para a humanidade progredir. Kardec pergunta: não tinha outro jeito de que não fosse essas tragédias, tipo de situação? E os espíritos respondem: sim, claro que tem. Pode, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não aproveita, castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Então, Deus nos proporciona maneiras de não ser necessária essa destruição todos os dias. Nós que não aproveitamos a oportunidade. Importante que eles usam aqui a palavra castigo, mas essa palavra é empregada no sentido figurado, nós todos somos capazes de entender que Deus não nos castiga, que somos nós mesmos que nos castigamos através dos nossos atos, que sofremos as consequências.
eles usam essa palavra castigo para dizer que é necessário ferir o nosso orgulho, para que a gente se dê conta que temos ao nosso lado os meios necessários para que a destruição não seja necessária, mas nós não usamos por orgulho e por egoísmo. Então, Deus, sendo um pai que educa os seus filhos, usa dos meios para que a gente aprenda o que a gente está fazendo de errado. Então, dessa forma, Deus está nos colocando no cantinho do pensamento, como os nossos pais fazem com nós, como a gente faz com os nossos filhos, para que eles entendam que a atitude que eles tomaram não é a atitude correta e que eles precisam pensar qual seria a atitude correta, para não ter que ficar pensando no que deveria ter feito e no que é errado. Então, Deus emprega recursos, providência divina sempre nos oferece os meios. Basta que a gente aproveite as oportunidades. E como Jesus, o nosso modelo e guia, foi, quem nos ensinou que apenas fazendo bem nós seremos capazes de progredir. Mas ainda a gente é muito materialista de situação, então a gente precisa passar por isso. Um planeta como o nosso, que está em transição, ainda muito materialista, nós não somos capazes de aproveitar as oportunidades diárias, porque nós estamos em estágio onde a transformação ainda é necessária. E para que haja essa transformação, é necessária a destruição, como em todos os processos de transformação. Nós, por exemplo, nós vamos desencarnar algum dia. O nosso corpo físico vai se destruir para que o nosso espírito se transforme e se torne melhor, através das experiências adquiridas ao longo da nossa trajetória terrestre. O corpo físico se destrói para que o espírito se transforme. Uma linguagem para nos esclarecer melhor é dizer que o soldado, o general, não está preocupado se o soldado rasgou o seu uniforme, mas ele está preocupado com o próprio soldado. Equivale a Deus não está preocupado com o nosso corpo físico, mas Ele está preocupado com o nosso espírito. De que a gente alimentou o nosso espírito enquanto a gente teve a oportunidade? Não quer dizer que nós não deveremos cuidar do nosso corpo físico. Não é isso, porque a lei de conservação também é uma lei divina. E já nos disse Joana de Ângeles para preservar o nosso corpo, preparando para servir o domicílio por muito tempo, para quando a gente desencarne, a gente não se dê conta que a gente está junto àqueles que chegaram à pátria espiritual antes da hora, pelo caminho do suicídio indireto. Se a gente não cuida do nosso corpo, a gente está cometendo um tipo de suicídio. Então eles estão dizendo isso no sentido material, que a gente jamais deve colocar as coisas materiais acima das coisas espirituais, porque as coisas espirituais nós vamos levar conosco para sempre, porque nós somos espíritos imortais. E as coisas materiais, como o nosso uniforme, a gente vai tirar e vai deixar por aqui. E os espíritos, então, nos esclarecem a respeito da lei da destruição, explicando que esses flagelos, em um primeiro momento, podem ser vistos como situação de extremo sofrimento, de dor, de desespero, mas eles são necessários para auxiliar no progresso da humanidade como um todo. Nós já passamos por tantos momentos como este, não é a nossa primeira experiência. E com todas essas transformações, grandes aprendizados aprimoraram a humanidade. Pode ser que a gente não note, que a gente não se dê conta da diferença agora, individualmente. Analisando a humanidade, observar sim a evolução. E é isso que nós temos que fazer, pensar na humanidade. Nem tudo é sofrimento e dor, mas evolução de todos nós. E é essa lição que nós temos que tirar, que nós estamos rompendo grandes barreiras do orgulho e do egoísmo e transformando tudo isso em grandes virtudes. Então, quando a lei de destruição está voltada para a nossa transformação, ela está sempre em harmonia com a lei de Deus. É o que chamamos tomando o rumo errado. E Deus, bondoso é isso.
e passar pelo caminho da luz e nos dando a oportunidade de mudar e de melhorar todos os dias. Do contrário, quando a destruição não é necessária, é a destruição chamada abusiva, que é aquela sempre contrária às leis de Deus, que é cometida em excesso, além da necessidade. Infelizmente, no nosso mundo, ainda existe muito esse tipo de destruição, que a gente não precisa, mas destrói. O atual momento em que nós vivenciamos, então, nos aponta as mudanças que transformarão o mundo de provas e expiações no mundo de regeneração. Nesse sentido, cultivar virtudes, contribuir para um mundo melhor, abraçar as oportunidades que a providência divina nos apresenta todos os dias e compreender a justiça divina é essencial no processo de evolução do espírito. Sabemos que nada acontece no universo sem que haja anuência de Deus, do nosso Criador. E se nós acreditamos, como a gente diz que acredita, na sua infinita bondade, nós sabemos que tudo acontece em algo especial, como essa que está acontecendo, de tamanha dimensão, que atinge todo o orbe terrestre, passa pela sua vontade e depende, e é sempre por nós, porque Deus com certeza tem um plano perfeito para tudo isso e é sempre pensando nos seus filhos. Então, entendendo que essa lei é uma lei divina, é como se nós abríssemos uma porta para identificar os objetivos em nós mesmos, quando os nossos olhos materiais só conseguem enxergar destruição, tragédia, dor e sofrimento. Há muito mais além disso. Há um objetivo muito maior. Há um planejamento divino para tudo isso que acontece. Porque aquilo que nós enxergamos é apenas uma pequena parcela do que vai acontecer. Nós enxergamos então pouco e julgamos pelo aquele pouco que enxergamos. Mas há um propósito muito maior por trás de tudo isso. Onde nós vamos ver que a destruição, que a desgraça, é fruto de um trabalho de evolução e de progresso espiritual. Então, a lei de destruição sempre cumpre o seu objetivo, que é auxiliar a lei do progresso, para que a humanidade avance mais depressa naquilo que nós buscamos, que é um mundo perfeito, onde a gente não precise e onde a gente vai ficar sempre do lado daquelas pessoas que nós amamos, porque a morte não vai existir. Então, irmãos, era essa a mensagem desta noite. Nós convidamos a todos agora para fazer a prece de encerramento. Elevando então o nosso pensamento ao Criador, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo pela bênção desta reencarnação, agradecendo pelos nossos familiares, agradecendo pelo nosso lar acolhedor, pelo nosso trabalho, agradecendo pela doutrina espírita nas nossas vidas, que nos permite entender o porquê de tudo isso que estamos passando e que com certeza nos fortalece e nos ajuda a dar seguimento ao nosso caminho, na nossa jornada evolutiva. Assim, vamos pedir também de amor, necessitados de saúde, necessitados de tantas coisas, estender a mão, que está passando por um momento difícil, para que a humanidade possa enviar os seus melhores sentimentos, para que possamos pedir também pelos todos os profissionais que estão se doando para amenizar as dores terrenas. E pedimos também por todos aqueles irmãos que estão desencarnando, que entendam que é necessário o seu retorno à pátria espiritual. E para aqueles que estão enfrentando a dor da perda, da mesma forma entendam que tudo foi necessário para que a jornada seja concluída. Pedimos também por todos os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. E pedimos, por fim, que Deus permaneça
sempre conosco, adentrando nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho. Que assim seja.